Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 11 de setembro de 2023, meado de manhã de uma segunda-feira, portanto, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, onde no primeiro bloco, diariamente, em que pese, vocês podem ter acesso de forma gratuita às mais diversas e complexas aulas versando sobre também as mais diversas ramificações do direito da cidadania, como direito da propriedade, direito à saúde, direito previdenciário, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de vizinhança, direitos, obrigações, direito bancário, empresarial e etc. Mas no presente canal existe o bloco 2D, que também eu batizei como de alta ajuda, onde também diariamente eu faço vídeo, aulas, contextualizando com a filosofia, a neurociência, cosmologia, geopolítica, micro e macroeconomia e etc., bem como também em determinado momento faço menções e citações de questões envolvendo a psicanálise de Camille Freud, Jung e Lacan. Outro sim, no presente canal você também terá a oportunidade de diariamente ter acesso a videoaulas na terceira plataforma, que é exatamente o Tribunal de Cristo, onde eu batizei de canal de ajuda do alto, pois quando não conseguimos, em tese, dirimir ou resolver os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aqui você pode contar com a terceira instância que eu batizei como Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você deve confiar. Dito isto, lhe dou várias razões para se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Se gostar do presente vídeo aula, compartilhar com o maior número de pessoas também, dar seu like e se sentir à vontade, não hesite, tampouco faça a menor cerimônia em deixar seu comentário e até mesmo sugestões de eventual temática que você gostaria que eu falasse. E também se sinta à vontade a compartilhar algum problema que você esteja passando, pois o presente canal da cidadania não ouvidará dentro do seu tempo, dentro da mais ampla e irrestrita legalidade e legitimidade, tentar te ajudar direto ou indiretamente. Direto, através de assessorias, você me contratando para lhe dar uma assessoria jurídica, e até mesmo na qualidade de advogado para fazer as mais diversas defesas versando sobre direito imobiliário, direito do consumidor, direito bancário, direito previdenciário, direito penal do amigo, baseado em Klaus Hawkes, direito administrativo, direito, cargos públicos, acumulação de cargo público, concurso público, você fez, não foi chamado, direito imobiliário, e etc. Dito isto, já comunico o título de nosso estudo de hoje, a saber, abre aspas, contornos e alcance do julgamento da ADPF 995 à luz do artigo 144, parágrafo 1º a 9º da Constituição Federal, o parágrafo 8º da Constituição Federal, 9º de 88, que versa exatamente sobre o sistema de segurança pública no Brasil, desde isso de 1988. E esta foi a razão pela qual, no dia de hoje, depois de analisar se havia repercussão geral ou até mesmo algum caráter social e pedagógico que me motivasse a falar sobre o objeto do presente julgamento da DPF 995,
encerrado no último dia 25 de agosto do presente ano, 2023, vi que existe não somente uma natureza jurídica pedagógica, como também social, pois, para além de o presente vídeo-aula servir para orientar e esclarecer a população de forma geral dos contornos e alcance de dada decisão que coloca as guardas municipais no rol da segurança pública, o trouxe por via reflexa em que pese o presente vídeo-aula também se virá de efeito pedagógico para todos os postulantes aos concursos na área jurídica, bem como juiz de direito, juiz federal, procuradores, em especial dos municípios, agentes penitenciários, demais concursos versando sobre a área da segurança pública, como delegado da Polícia Federal, delegado civil, e demais concursos da Defensoria Pública Estadual, Federal, pois a temática doravante ou a partir de então fatalmente será cobrado pelas bancas de concurso, sobretudo pelo clássico exame de ordem da OAB, que cada dia se encontra mais difícil. Dito isto, e para que o presente vídeo-aula não fique maior do que eu pretendo, começo fazendo uma breve introdução aos contornos e alcance do nosso sistema de segurança pública, que vige desde idos de 1988, que é exatamente a data de nossa última carta política ou da República, como gostava de dizer o eminente ex-ministro aposentado, Sua Excelência Dr. Marco Aurélio. E como já venho fazendo nos mais diversos vídeos aula desde maio do corrente ano, que fora exatamente o período em que criei o primeiro canal, o Oráculo do Conhecimento, e dia 2 de julho criei o segundo, a saber, Sabina Advocacia News, que é conexo ao Oráculo do Conhecimento e da Fé. Venho ensinando que todo texto dissertativo, narrativo e literário em que pese deve preceder no mínimo de antíntese, que é a fase introdutória, fundamento, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. Razão pela qual já dou início à nossa primeira parte, a saber, a introdução, no sentido de fazer uma breve abordagem, não histórica, mas constitucional, do nosso sistema de segurança pública, previsto no artigo 144 de nossa Carta da República de idos de 1988. A contínuo, lendo a literalidade do respectivo artigo para você poder entender os contornos e alcance de dada decisão e do que irei compartilhar com os senhores e senhoras que em tese não são da área jurídica e precisam também compreender o que eu vou doravante compartilhar com os senhores e senhoras. Razão pela qual começo lendo o artigo 144 da Constituição Federal, que trata exatamente da segurança pública, desde isso de 1988. Abre aspas, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E aí, a partir do parágrafo 1º, os constituintes de idos de 1988, em que pese, não olvidaram em dar um adjetivo e delimitar os contornos e alcances da competência de cada uma dessas respectivas polícias integrantes do sistema de segurança do Brasil. No sentido de, no parágrafo 1º, delimitar os contornos e alcances da competência da Justiça Federal,
que é instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destinando-se à apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento dos bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, como é, por exemplo, a Caixa Econômica, diferentemente de empresa sociedade mista. Se a empresa pública tem 100% de capital público federal, as empresas sociedade de economia mista, 51% do governo e 49% de particular. E aí, no inciso 1º do parágrafo 1º, diz: a Polícia Federal tem a legitimidade e competência para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento dos bens e serviços de interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e internacional, exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. E aí no inciso 3º, prevenir. Disse ainda que a Polícia Federal tem a competência de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Inciso 3º, exercer as funções de polícia marítima, aeronáutica e de fronteiras. Inciso 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. E aí no parágrafo 2º, aí fala da competência da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que é exatamente o patrulhamento das rodovias federais. No parágrafo 3º fala da competência da Polícia Ferroviária Federal, que diversamente da anterior, destina-se o patrulhamento extensivo das ferrovias federais. Parágrafo 4º, os policiais civis dirigidos por delegado de polícias de carreira incumbe ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares. No 5º, a Constituição fala, parágrafo 5º, as polícias, da competência das polícias ostensiva, né, que é da polícia militar, e a preservação da ordem pública nos casos do corpo de bombeiro militar, além de atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. A lei, parágrafo 7º, a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, os órgãos citados, ou seja, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. E aí o parágrafo 7º diz: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, tratando o quê? Do rol taxativo do artigo 144, de maneira a garantir eficiência de suas atividades. Aí chegamos no parágrafo 8º, que é objeto do julgamento da ADPF 995 e também doravante é objeto do presente estudo, quando o parágrafo 8º diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme disciplina a lei. Veja, portanto, que primeira observação, o parágrafo 8º é literário, no sentido de dizer que as leis, os municípios poderão constituir guardas municipais destinando à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. E aí, no parágrafo 9º, trata das remunerações dos integrantes dos órgãos, né, relacionados neste artigo, né, da segurança pública, que não irei me aprofundar em dada temática, não obstante, dada a decisão da DPF 995, em que pese atrair o parágrafo 9º também, porque isso gerará efeitos diretos ou indiretos em acumulação de cargos, equiparação de cargos e salários, aposentadorias,
contagem de tempo de serviço e etc. para efeito previdenciário. Dito isto, e feito essas breves introduções legais e constitucionais de estilo, inicio diretamente a enfrentar o plano de fundo ou de mérito do julgamento da ADPF 995. Quem não sabe, a ADPF chama-se Atos das Disposições ADPF, ação, a ação de descumprimento de preceitos fundamentais. E aí é de competência originária do Supremo Tribunal Federal, em sede dos clássicos princípios, processo objetivo, onde existe apenas objeto e não parte, cujas decisões, em tese, não pode vincular o poder legiferante ou legislativo, em razão do clássico Instituto Constitucional da Fossilização Constitucional, que prevê exatamente que as decisões tomadas nas ações de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal, em que pese, não pode vincular ou obrigar o poder legislativo, porque senão feriria o clássico princípio da independência dos poderes. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal, por meio da mutação constitucional, quem não sabe, mutação constitucional é uma espécie de revisão constitucional, sem alteração de texto, que o Supremo Tribunal Federal faz com base, em tese, até no artigo 3º da ADCT, que permite revisão constitucional a partir do 5º ano de vigência da presente Constituição de 88, ou seja, desde 2003. Mas o fato é que, em sede do Instituto da Mutação Constitucional, o Supremo faz uma espécie atípica de revisão constitucional sem alteração de texto. E para o Supremo Tribunal Federal dar concretude ou efetividade à dada revisão, ele usa a interpretação conforme a Constituição. E fora exatamente isso que o Supremo, no último dia 25 de agosto do corrente ano, fizeram, ao julgar a constitucionalidade do artigo 144, parágrafo 8º, à luz das leis complementares, a saber 13.022 de 2014, combinado com a lei 13.675 de 2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. E aí o Supremo Tribunal Federal, no último dia 25 de agosto passado, declarara inconstitucional todo tipo de interpretação e decisão judicial ou administrativa que deixar de reconhecer as guardas municipais como parte integrante do sistema de segurança pública. E aí a primeira análise que faço com os senhores e senhoras, colegas advogados, estudantes de direito, estagiários de direito e a população em geral, e esta é a razão pela qual eu tento falar de uma linguagem multifocal ou holística para que você possa entender, para que o que eu estou a falar não sirva apenas para os colegas advogados, estudantes de direito, estagiários de direito, postulantes e demais operadores de direito, mas também sirva para a população em geral, até porque, dada a decisão, doravante terá efeitos tanto culturais como sociais, a ponto de a população ter necessidade de ser informada de como deve se portar diante de um guarda municipal para não cometer abuso de direito. Assim também como o presente julgado abrirá um debate, por que não dizer até mesmo a pauta do Congresso Nacional, composto pela Casa Baixa de 513 deputados, juntamente com a Casa Alta de 81 senadores, pois, não obstante
o Brasil, o nosso Congresso Nacional ser bicameral, ou seja, composto pela Casa Baixa de 503 deputados federais e a Casa Alta de 81 senadores, todavia, quando essas duas casas se reúnem, que formam entre si o Congresso Nacional, ali o que observamos é uma sessão unicameral de acordo com o artigo 3º da ADCT. Artigo 3º da ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contado da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ou seja, isso aqui é a única sessão em que o Congresso Nacional atua de forma unicameral, quando ele está atuando, o Congresso reunido as duas casas, 81 senadores e 503 deputados federais, presidida pelo presidente do Senado. O presidente do Senado é que preside a sessão, comanda não somente os 81 senadores, preside não somente os 81 senadores, como os 503 deputados federais. Isso aqui é uma aula de direito constitucional, direito da cidadania, para todos vocês que sejam da área jurídica, não advogado, não aluno de direito, não operador de direito, não, que é para todos. Não à toa o canal é da cidadania, o canal é o único que fala em linguagem holística, uma linguagem que possa servir e alcançar dos menos abastados aos mais abastados, sob o aspecto cultural, econômico e social. Aqui no presente canal não existe injustiça epistêmica testemunhal, tampouco hermenêutica, como tão bem defende a erudita justiça britânica Miranda Frischer, que desde idos de 2007 vem disseminando em sua tese de doutorado a injustiça epistêmica sob a perspectiva testemunhal e hermenêutica. Portanto, o canal da cidadania recebe todos, está sempre de portas e de mãos estendidas para receber todos aqueles que queiram fazer parte do presente canal. E não à toa, este que está a vos falar faz um esforço hercúleo para tentar falar numa linguagem, numa didática que possa atingir dos menos abastados aos mais abastados, sob o aspecto econômico, social e cultural. Vejo, portanto, que o Congresso Nacional, quando se reúne nas duas casas para deliberar sobre projeto PEC, projeto de emenda à Constituição, faz exatamente com base no artigo 3º da ADCT. E o Supremo Tribunal Federal, por simetria, em que pese, quando quando participa do julgamento e utiliza o Instituto Constitucional da mutação constitucional, ele está exatamente fazendo uma espécie de revisão da Constituição sem alteração de texto, em tese atípica, como intérprete máximo, segundo Rui Barbosa, aquele que saiu da Bahia para ensinar os inglês aos ingleses e fora batizado como verdadeira águia de Aia. A verdadeira águia de Águia, ou seja, o baiano Rui Barbosa, certa feita não ouvidaram em dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. A sorte é que aqui, no presente canal da cidadania, em que pese, você pode contar com uma instância extraordinária, que é o Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve confiar. Dificilmente você conseguirá uma justiça plena na justiça dos homens, pois todo julgamento feito pelos homens, pecadores, revestido de uma miserável natureza humana, em que pese, será revestida de total imparcialidade, pois na maioria das vezes as decisões refletem o pensamento do julgador, a cultura, aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende, seu credo religioso,
etc. E esta é a razão pela qual dificilmente você encontrará uma justiça, na acepção jurídica do termo, na justiça dos homens. Não à toa Jesus já dizia, quando tiver uma contenda com seu irmão, procure se conciliar com ele, pois se for para o tribunal, você poderá perder seu patrimônio, quiçá e até preso. Jesus ensinava. Jesus fora literalmente pedagógico. E não à toa ele disse, tenha muitos filhos, pois quando você for para o tribunal, você terá quem lhe defender. Nem que seja para fazer um movimento de frente aos fóruns, aos tribunais dos júris, como a gente vê hoje. E por falar em tribunal do júri, talvez a semana eu libere um vídeo aí do julgamento de Deus e de Sócrates. Fantástico! Se inscreva no presente canal para você não perder, para você ser avisado para assistir esta fantástica aula sobre o julgamento de Sócrates e de Deus. Muita coisa para você aprender sobre a democracia ateniense, a cultura ateniense, contextualizada com a lei de Deus e a lei dos homens, e etc. Somente um espólio. Outro sim, antes de retornarmos para o pano de fundo de método do julgamento da ADPF 995, do Supremo Tribunal Federal do último dia 25 de agosto do corrente ano, lembro para os senhores e senhoras, para todos os ouvintes, para todos os seguidores que vêm me seguindo desde a criação do primeiro canal, ou seja, do mês de maio, e no segundo a partir de julho. Até ontem já tinha mais de 2.600 no primeiro, no segundo quase 2.700. Obrigado a todos os seguidores diretos e indiretos, cadastrados, inscritos e não inscritos. Você se não inscreveu ainda, se inscreva no presente canal. E apenas em tempo, fazendo uma retificação do último livro, do último vídeo aula postado, que falei sobre o 7 de setembro, o último 7 de setembro, a independência do Brasil. Existe no tempo do vídeo, no minuto 8.22, veja aí lá no vídeo que eu falo da independência dos poderes, 7 de setembro, independência ou escravidão. Lá, quando você chegava no minuto 8:22, houve um erro lá de digitação, onde era para falar estados e fala em países, ou seja, já fiz a retificação lá no mix, mas você talvez não tenha entendido. Para você entender o que eu fiz naquele mix, retificação, no vídeo do 7 de setembro, independência do Brasil, no minuto 8.22, você vê lá, quando eu chego em 8.22, e eu falo sobre a independência das 13 colônias americanas que viviam até então dependente do Reino Unido. Lá houve um errozinho material, um errozinho de digitação, em que eu disse que essas 13 colônias são responsáveis, né, pelos mais de 50 estados soberanos que os Estados Unidos têm hoje, que foram anexados, já tem mais de 50 já. Então, onde se ler mais de 50 países americanos, ao revés, leiam-se mais de 50 estados soberanos. Dito isto, volto para a nossa temática de hoje. Já disse para vocês que o Supremo Tribunal, por meio da mutação constitucional, ele faz uma espécie atípica de revisão. Atípica por quê? Porque atípica, as revisões típicas são aquelas previstas no artigo 3º, que é pelo Congresso, composto pelas duas casas, de 81 senadores e 513 deputados federais, numa sessão unicameral, ou seja, uma sessão única. E quando eu digo que o Supremo faz, por exemplo, por meio da mutação constitucional, uma revisão atípica, sem alteração de texto, é porque o Poder Judiciário é para julgar, mas o Supremo vem fazendo diversos ativismos judiciais
que escrevi também sobre o ativismo judicial de caráter positivo e negativo. Todo ativismo judicial de caráter positivo deve ser bem-vindo e referendado, mas todo ativismo judicial que tenha por norte suprimir, retroceder direitos, promover justiça, promover saciamento de defesa, promover injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica, portanto, ao revés, deve ser rechaçado. Seria um demérito daqueles que pensam em sentido contrário, rechaçado de forma educada, respeitosa e elegante e no palco adequado, no devido processo legal, como venho desde maio, desde o primeiro vídeo aula ensinando que ninguém pode abusar do direito. Se você está irresignado com a decisão judicial, com o sistema democrático de governo, não abuse do direito, pois quem abusa do direito, artigo 86, 87, comete ato ilícito. E a cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Portanto, se você se deparar com uma decisão que não é da sua vontade, do seu gosto, bem como o sistema de governo, procure o palco adequado, o devido processo legal. No caso de sistema de governo, procure o sufrágio universal, ou seja, espere 4 anos para você, mano a mano, você e a urna, praticar o seu exercício de cidadania e escolher um candidato que possa lhe representar e durante os próximos 4 anos fiscalize aquele candidato que você votou. Do mesmo jeito, por simetria, não podemos criticar governos e as mais diversas políticas públicas se não fazemos a nossa parte. O fato de não concordar com determinadas políticas públicas, com determinados impostos, cobrança de impostos, todavia não nos dá o direito, tampouco nos legitima, repita-se, tampouco não nos legitima a abusar do direito. Existe o palco adequado, devido ao processo legal, processo administrativo, recursos. E quando estamos a falar de insatisfações políticas, existe o palco adequado, que é o sufrágio, há 2 anos, próximo ano, eleição municipal. Depois mais 2 anos, eleições gerais. E é lá o palco adequado. Agindo assim, o difícil é errar. Portanto, e voltando aqui para o plano de fundo de meta da presente temática, lembro, contudo, no ponto que a DPF 995, objeto do nosso estudo, tiveram seu julgamento suspenso em 27 de maio de 2023, do corrente ano, pois houve um empate. E aí, como houve a aposentadoria, consequentemente, acho que foi até antes, a aposentadoria do eminente ministro, ex-ministro Lewandowski, houve empate. O Supremo é composto por 11 ministros, exatamente para poder desempatar. E aí, somente agora, com a posse do novo ministro nomeado pelo atual governo do PT, a saber, Luiz Inácio Lula da Silva, que também fora nomeado como presidente do presidente do G20, que é composto por 19 países e mais a União Europeia. Ele nomeou o seu ex-advogado Cristiano Zanin. Zanin hoje completou o quadro de 11 ministros do Supremo, e foi exatamente por meio do voto de Minerva, de Cristiano Zanin, que desempatou o respectivo julgado que havia sido suspenso em 27 de junho de 2023. E o voto de Minerva de Zanin, voto de Minerva, para quem não sabe, é aquele voto que decide a questão, ou para o bem ou para o mal, ou para o sim ou para o não. E Zanin, como tinha esse voto de Minerva, acompanhou o relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, que já vinha sendo seguido por Dias Toffoli, Roberto, o eminente constitucionalista Roberto Barroso, Luiz Fux, autor última reforma do CPC de 2015, Gilmar Mendes. Eles eram favoráveis, e aí eram 5, e com o voto de Cristiano Zanin, formou-se maioria de 6 a 5, para o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional todo e qualquer tipo de decisão
ou interpretação que desconheça as guardas municipais como parte integrante do rol do artigo 144 da Constituição Federal, fazendo interpretação conforme a Constituição, artigo 144, parágrafo 8º, em sede de uma mutação constitucional. O problema é sabermos delimitarmos com todos e alcance de dada decisão. E entendo que o Supremo ainda irá deliberar sobre dada temática, exatamente para fazer uma espécie de modulação de efeito da decisão, modulação de efeito para definir as competências que doravante passará a ter as classes guardas municipais. E do voto do relator, seguido por Zanir, tanto o Zanir como o relator, a saber, Sua Excelência Alexandre de Moraes, citaram a Lei 13.022, que criou o Estatuto Geral dos Municípios, combinado com a Lei 13.675 de 2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. E no voto do relator, seguido pela maioria, o relator fora pedagógico no sentido de dizer que delimitar em tese os contornos e alcances da legitimidade da guarda municipal, no sentido de dizer que as guardas municipais têm função típica e atribuições típicas do poder-dever de prevenir, inibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. E aí, quando a gente vai para o artigo 144, notadamente do parágrafo 1º ao parágrafo 8º, ao parágrafo 7º, observamos que a Constituição de 1928 delimitou os contornos da competência de cada polícia, bem como já li anteriormente. Ou seja, delimitando os poderes da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das Polícias Civis, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Mas quando o Supremo Federal faz interpretação conforme a Constituição, da interpretação conforme a Constituição, artigo 144, parágrafo 8º, para incluir, em tese, as guardas municipais no rol do artigo 144, em tese gera uma insegurança jurídica. Ou seja, se o autor da ação, a saber, a Associação Geral dos Municípios do Brasil, que foram exatamente os autores da respectiva ADPF, não obstante, em preliminares, Alexandre de Moraes tem afastado todas, inclusive admitido como amicus curiae o município de São Paulo. Mas o fato é que a AGMB, ou seja, Associação Geral do Município do Brasil, ajuizaram a respectiva ADPF 995 com a alegação de que vinha gerando diversos conflitos de decisões, de jurisprudências dos tribunais da jurisdição brasileira, em especial o STJ, que pensava exatamente o contrário, de forma diversa. O problema é que, a partir do pleito julgado, para além do Supremo Tribunal Federal ter que, em algum momento, se reunir para delimitar o marco temporal e até mesmo a competência desse dever ser, desse suposto dever ser, como citara o ministro Alexandre de Moraes, para não gerar uma outra insegurança jurídica, pois os autores da ação, a AGMB,
entraram uma ação exatamente para dar fim à insegurança jurídica e se, repita-se, a presente decisão não delimitar os contornos e alcance, sobretudo se quer dar a fazer uma modulação de efeito em ato contínuo, gerará uma nova celeuma jurídica, por que não dizer insegurança jurídica, a ponto de confundir os próprios membros integrantes das guardas e seus dirigentes acerca de dada competência. Pois quando vamos para o artigo 8º, que for objeto, parágrafo 8º do artigo 144, o mesmo fala, abre aspas, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalação, conforme dispuser a lei. Ou seja, o parágrafo 8º é pedagógico e literal quando se limita apenas dizer que as guardas municipais poderão ser criadas por leis complementares, né, claro, sem contudo delimitar ou até mesmo limitando, né, os contornos e alcance, ou seja, para a proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei, sem contudo adentrar no rol taxativo do inciso 1 do inciso do parágrafo 1 ao parágrafo 5º, que diz quais são as competências da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Ou seja, o Congresso Nacional, dada a decisão, estimulará no mínimo em um primeiro momento o Congresso Nacional, por meio de uma sessão unicameral, ou seja, com base no artigo 3º da ADCT, se reunir e colocar nas próximas pautas uma eventual PEC para delimitar e pacificar como legítimo poder legiferante as competências constitucionais que as guardas municipais de doravante poderão ter. Pois se assim não for, gerará, para além de insegurança jurídica, também poderá gerar uma confusão de interpretações do que pode e do que não pode fazer um guarda municipal. Até porque não precisava, dada a decisão, para um guarda municipal dar voz de prisão. O voz de prisão qualquer um do povo pode dar. Código Penal e a Constituição Federal prevê. Desde que consiga segurar o humilhante, o infrator, e que ele esteja em flagrante delito. Vejo, portanto, que se o Supremo Tribunal Federal não fizer uma verdadeira delimitação dos contornos e alcances de dada competência, em tese, poderá possibilitar diversas outras interpretações e insegurança jurídica. Ou seja, entendo que o Supremo Tribunal Federal deve fazer a devida modulação dos efeitos e da competência, que em tese também até se virá de paradigma e de norte para os integrantes do Congresso Nacional Federal por meio de eventual PEC, ou seja, projeto de emenda à Constituição, para colocar e alterar o dispositivo do artigo 144, parágrafo 8º. Isso é o mínimo que se espera. Para que, dada a decisão, não perca o seu objeto.
Portanto, que não vem sendo tarefa fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance desse ativismo judicial, que ora é positivo, que ora é negativo, e já dizia e diz, nas mais diversas obras de direito constitucional, o eminente ministro Roberto Barroso, quando lá atrás falava sobre ativismo judicial, ele diz, certa feita, existir ativismo judicial do bom e do ruim, ou seja, a ponto de equiparar o ativismo judicial com colesterol que existe do bom e do ruim. O fato é que, como já escrevi no vídeo aula falando sobre o ativismo judicial, e que o Brasil é um único dos países da democracia do mundo que se faz tudo duas vezes, ou seja, a gente paga nossos impostos para ter saúde de ponta, educação, segurança, moradia, etc. Mas para termos segurança, temos que ter os mais diversos ofendículos, como defende o direito penal. Para termos saúde, temos que contratar um plano de saúde. Para termos uma boa educação, temos que ir para a escola particular. Não à toa, os ricos estudam até o 2º grau, do jardim de infância até o 2º grau na escola particular. E quando vai para o nível superior, aí ocupa a maior parte das vagas dos cursos universitários da universidade pública, estaduais e federais, exatamente porque estudaram desde o jardim de infância até o 2º grau, pré-vestibular, em escolas particulares. E esta é a razão pela qual eu defendo e tiro o chapéu para a última reforma do ensino fundamental de 2017, que entrou em vigor recentemente, quando criou uma espécie de currículo nacional único para unificar os currículos do ensino médio. E isso aí tira o chapéu porque gerará uma segurança jurídica. Não é justo, por exemplo, um aluno de direito que estuda na Unicamp, na USP, etc., na Universidade Católica de Recife, etc., que tem uma qualidade de ensino excelente, fazer a mesma prova, e um aluno que estuda nas escolas municipais estaduais dos mais remotos municípios e estados do país, fazer a mesma prova de proficiência ou exame de ordem. E esse exame e essa unificação, essa criação do currículo único, geral, é bem-vinda. Para quem não sabe, todas as políticas públicas de caráter eminentemente afirmativo em que peças são temporárias. Não à toa, a própria Lei de Diretriz Básica da Educação, a própria lei, a LDB, Lei de Diretriz Básica da Educação, é pedagógica quando prevê que deve haver revisão a cada 10 anos. Assim como todo e qualquer tipo de direito afirmativo tem caráter eminentemente provisório. Isso cai em prova de concurso, juiz federal, juiz estadual, procurador estadual federal, defensor público estadual, etc. Procurador do estado, município, procurador da AGU, etc. Vejam que o presente vídeo aula serve, você aqui já dei aula de direito constitucional, expliquei o que é mutação constitucional, o que é interpretação conforme a Constituição, o que é sistema unicameral, bicameral, as exceções do sistema bicameral, está lá no artigo 3º, tudo isso aqui cai. Já diz, preâmbulo não vincula, preâmbulo é a única parte da Constituição que, segundo o Kelsey, tem apenas porta, serve como porta de entrada. Já a DCT, ao revés, ela faz parte do corpo da norma constitucional. O artigo, a única reforma do Poder Judiciário, a saber, por meio da emenda 45 de 2004, otorgaram em si 78, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, colocando o Brasil, submetendo o Brasil à jurisdição internacional, deu status às emendas, aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, entenda-se, pelo Congresso Nacional por meio de lei complementar, que tem um quórum mais especializado, a ter força de emenda constitucional. Aí os tratados que versam direitos humanos que não são ratificados por lei complementar e sim por lei ordinária, pois até o presente momento em que pese, salvo melhor juízo, não existe nenhum tratado internacional sobre direitos humanos que for ratificado por meio de lei complementar. Razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, à época também, não olvidara em deliberar sobre dada temática, no sentido de dizer que os tratados internacionais
aprovado nos termos do artigo 5º, inciso 3º, parágrafo 3º da Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, nas duas casas, se chama bicameral aqui, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Vejo que aqui ele fala que deve ser aprovado pelas duas casas em 2 turnos, por 3/5 dos votos, e jamais pode ser por meio de lei ordinária. Então, os tratados internacionais de diversão de direitos humanos que foram aprovados por lei ordinária, elas não são consideradas emenda, não tem força de emenda constitucional, emenda à Constituição. E o Supremo os batizaram como norma supralegal, ou seja, elas estão abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais. Outra dica para você, 2 ou 3 questões do concurso da OAB, concurso na disciplina de direito constitucional, mutação constitucional, o Supremo faz sem alteração de texto e lhe dá efetividade a isso por meio da interpretação conforme a Constituição está aqui. Isso é difícil saber nas provas e acertar. O artigo 3º prevê a revisão a cada 5 anos, a partir de 5 anos, né? Desde 2003, do 88, mais 5 anos, 2003, que o Supremo vem fazendo o controle de constitucionalidade. O Congresso, o Supremo faz por meio da mutação constitucional, sem alteração de texto, e usa a interpretação conforme a Constituição para dar efetividade. Veio, portanto, que o Congresso Nacional, bem como o Supremo Tribunal Federal, deve fazer a devida ponderação para delimitar os contornos e alcances da real e verdadeira e legítima competência das guardas municipais. E o Congresso deve estar doravante motivado a abrir pauta para submeter eventual PEC, ou seja, projeto de emenda à Constituição, para alterar o artigo 144, parágrafo 8º, para não gerar insegurança jurídica. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o Brasil é um dos únicos países do mundo que se faz tudo no mínimo 2 vezes. Ou seja, pagamos nossos impostos para ter educação de ponta, saúde, segurança pública e educação. E para termos efetivamente, temos que contratar um plano de saúde, escola particular, os mais diversos ofendículos de segurança pública e etc. Em síntese, cabe ao Supremo Tribunal Federal, que tem a faculdade como último intérprete da Constituição, delimitar os contornos e alcance de dada competência, assim como o Congresso Nacional, por meio de eventual PEC, alterar o artigo 144, parágrafo 8º, para dizer o que pode e o que não pode fazer um guarda municipal. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do singelo vídeo aula. Se gostaram, se inscrevam no presente canal, dê seu like, faça seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.